Boa tarde a todos. Convido o Alexandre Glitz, o Marcos, também o João para compor a mesa aqui com a gente, né? Agradecer imensamente aí o BQ, a FIENG, o Alexandrino, que coordenou esse grupo de estudos, ao qual eu faço parte, e realmente é bastante produtivo, bastante interessante, né, a contribuição de todos nesse processo. A indústria petroquímica e química já está mais avançada nesse processo de segurança operacional, mas convido a todas as outras empresas a conhecer e entender o que significa isso, porque, com certeza, todo tipo e todo segmento de negócio tem alguma situação catastrófica que pode ocorrer. Então, entender como fazer, como buscar esse tipo de coisa, de conhecimento, toda essa abordagem, com certeza vai trazer frutos importantes. E um item que a gente tem trabalhado muito aqui é os fatores humanos, acho que é o grande que está crescendo no momento, né? Então, nós temos que entender que no final de todo o processo sempre tem um ser humano ali, ou tomando uma decisão ou fazendo alguma ação. Por isso que fatores humanos sempre vai ser a causa predominante. Então, nós temos aqui 4 questões, se der tempo a gente até coloca um pouco mais, né? Acho que não podemos também desperdiçar, né? Se até 5 nós vamos usar o tempo todo para a gente ganhar, porque o time que está aqui, gente, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter a presença de gente, né, desse nível. A primeira questão, né, pedindo, eu vou vir de cá para cá, do Glitz, depois da ANP e ANAC, na visão de cada um de vocês, como é que a contribuição do fator humano entra, né, na causa dos acidentes, em qual área de atuação essas causas, como é que elas estão contribuindo na natureza do acidente, na formação, na gênese dele? Então, como é que a CCPS tem trabalhado isso? Você faz parte do grupo lá do livro, né, Glitz? Então, acho que vem a calhar. Na realidade, uma coisa que já está muito consolidada é o seguinte, né? Erro humano não é causa de acidente. O que é que levou ao erro humano, né? Então, se eu aqui devo apertar esse botão aqui, acabo não apertando o botão, aperto o outro, o que que me fez eu apertar o outro botão? E esse é um olhar diferente do que aquele que a gente está acostumado. A gente está acostumado, a primeira pergunta é quem foi, né? E é interessante essa questão, como ela realmente transcende as organizações. Recentemente eu li um artigo do Wall Street Journal, e que trata do caso de Brumadinho, e que menciona lá uma troca de e-mails em que o ex-CEO da Vale quis saber quem que era a pessoa que tinha... Esse e-mail tinha chegado até a alta administração, mencionando a questão das barragens, né, inclusive Brumadinho. E daí, bom, quem foi, né? Antes do quem foi, vem cá, o que é que tem? Porque certamente, se a gente pensar nesse caso só de Brumadinho, quem estava lá sabia que tinha alguma coisa errada. Talvez não sabia tão errado como é que estava, né? Mas sabia que tinha alguma coisa que não estava dando errado. Eu trabalhei em planta industrial, a gente sabia que tinha alguma coisa que não estava dando muito certo. E quando, às vezes, não deu muito certo mesmo, e daí a gente teve situações bem catastróficas, bem críticas, né? Então, essa questão, essa visão dos fatores humanos é algo que vem vindo um pouco mais para entender o seguinte, ó, todos nós somos seres humanos, todos nós vamos errar, ponto final, senão a gente não seria ser humano. Agora, o que tem, eu diria, de diferente, um pouco de diferente em 2004, que já faz bastante tempo, né? Eu não sei quem de vocês já ouviu falar do Safety 1 e Safety 2 de Rollnagel. Levanta a mão, por favor, só para ter uma ideia, né? Isso é um conceito novo que vem vindo. O Rollnagel é um estudioso na Dinamarca, e ele diz o seguinte: o Safety 1 é a nossa segurança tradicional. A gente foca muito em saber o que é que deu errado e por que deu errado. Enquanto o Safety 2, ele olha o resto de tudo que deu certo, por que deu certo. Então, tem alguns estudos muito interessantes disponíveis na internet. Eu sugiro que vocês entrem lá, Safety 1 e Safety 2. Tem um artigo grande, extenso, que dá mais ou menos os fundamentos, já está traduzido para o português, dá para baixar em PDF, mas é uma visão diferente. Vem cá, se deu certo, por que deu certo? E tem um estudo que foi feito numa grande instalação hospitalar nos Estados Unidos, em que eles analisaram justamente o que estava errado e o que deu certo numa mesma circunstância. E as causas eram as mesmas. Então, eu acho que a gente está indo numa linha totalmente nova, sim, nova não, né? Mas a gente está redescobrindo algumas questões de que até então eu sou engenheiro. O engenheiro tem a mania de pensar o seguinte: eu sei tudo, eu faço tudo, né? E não é bem assim, não. A gente precisa das outras áreas de conhecimento de humanas, no sentido de completar o que nós conhecemos. Passando agora para a ANP, né?
gostaria, inclusive, que colocasse uma questão sobre o ponto de vista quando você está envolvido num acidente, que está avaliando os fatores humanos também, a questão da tecnologia, que é uma questão da empresa, né? Você está trabalhando com diferentes empresas. Como é que fica essa questão, fatores humanos, conhecimento tecnológico e o sigilo disso num processo de investigação? Bom, antes de entrar nessa questão da relação da tecnologia com o homem, né? É só assim, eu não sou especialista em fatores humanos, né? Mas eu tenho uma... E por ser, acho que engenheiro, da formação do engenheiro, pelo menos na época que eu fiz engenharia, a gente não tinha muito essa questão dentro da nossa formação e dessa aptidão para coisa. Não que a gente não desenvolva o interesse da coisa. A primeira vez que eu ouvi falar, que eu me dei conta dessa questão de fatores humanos, nem foi na indústria de óleo e gás, foi na indústria de explosivos que eu trabalhava antes. Uma vez eu visitei uma planta aqui em São Paulo e é uma planta que a tecnologia deles era muito melhor do que a nossa, que a gente utilizava, muito mais atual, e a gente foi lá entender, observar como era essa tecnologia. Mas aí, antes de mostrar a planta lá, o líder do local, ele explicou o processo de como ele lidava com as pessoas que trabalhavam lá, porque é uma planta que, mundo afora, é considerada uma das mais perigosas, do explosivo mais perigoso, mais sensível, né? Mais suscetível a grandes acidentes. E ele tinha um quadro lá, um quadro em que as pessoas podiam chegar naquele dia e colar uma carinha, eu lembro disso até hoje, uma carinha feliz, uma carinha normal, uma carinha emburrada, tipo emoji. Mas a pessoa chega, e não existia emoji na época. Aí a pessoa chegava lá, colava no quadro, isso antes de fazer uma reunião com o time para começar as operações, né? E ele dava uma espiada lá e no quadro, e não tinha nome, lembro que não tinha nome. Mas ele via as caras que as pessoas botavam lá. E ele tratava a reunião com DDS, essas coisas assim, diálogo diário de segurança, mas falava, observei que hoje tem uma pessoa aí que não está tão bem, não quero que trabalhe. Não quero nem saber quem é, não começo o dia de trabalho até hoje se eu resolver. Se quiser ir embora hoje, porque a pessoa trabalha naquela planta, mas meter a mão nesses equipamentos, não vai. Não vai. E a seleção das pessoas também, com a competência, aptidão, habilidade para trabalhar naquele local, também era considerado um procedimento crítico dentro da empresa. E aí que eu me dei conta da importância daquilo, porque lá onde trabalhava não tínhamos nada disso daí. Então, e aquilo me inspirou, né? Mas não tinha esse nome Fatores Humanos. Eu vim a encarar essa coisa dos fatores humanos com esse nome realmente na ANP, na indústria de óleo e gás. Nós, nas investigações de incidentes, né, eu vou falar dessa experiência também que tenho, é difícil, num primeiro momento, você enxergar ou procurar fatores causais que tenham, embora eu tenha gostado de conversar melhor com ele, da Dupont, que ele falou, né, num acidente, em geral, você tem lá uma causa sistêmica e tem a questão do humano já bem pensada. Eu desconheço essa metodologia. Para mim é difícil pensar numa causa. O processo de investigação leva a equipe de investigação a reconhecer que ali houve alguma experiência. Para mim, por exemplo, isso ficou claro quando vocês já viram o filme Sully, da aviação, o camarada pousa lá o avião no Rio Hudson, né? Muito bom esse filme. E eu acho que tem tudo a ver com fatores humanos, né? Ele tomou a decisão de pousar lá no Rio. Que bom que deu certo o pouso, no final das contas as pessoas sobreviveram. Mas na investigação do incidente, meio que, não sei se com certeza filmes são romanceados, mas eu imagino que tem um teor verídico ali de culpabilidade, né? Esse fez besteira. Que isso? Podia ter ido para o outro aeroporto, podia ter pousado ali no outro mais perto. E aí puseram as pessoas no simulador, os pilotos em simuladores,
para executar a mesma manobra. Então, assim, aí davam a situação que era reconhecido como acidental, e aí o piloto no simulador tinha que tomar a decisão para ir para fazer alguma coisa, na verdade, né? E todos os pilotos do simulador iam para o aeroporto, pousavam. Mas aí durante lá as audiências, o processo de investigação, o próprio piloto lá e copiloto da época levantaram e falaram assim, ó, ninguém aí está sob pressão. Todo mundo já sabe o que aconteceu, todo mundo já está ciente de que era possível pousar no aeroporto. Se estivesse sob pressão, não fariam essa manobra. Recriaram uma nova simulação para botar pessoas que não sabiam do caso, não me lembro exatamente o que, mas assim... 30 segundos. Então. E aí todo mundo... Ninguém decidia ir para o Rio, né? Simulador, ninguém... e todo mundo se dava mal, não dava para chegar com um avião mais no aeroporto mais perto. Então essa questão do fator humano, assim, ela apareceu em algum momento durante a investigação, que dependeu muito do próprio pessoa falar, eu estava sob pressão. Então, por exemplo, caso de Cidade de São Mateus, tá lá no relatório e tá na internet. Então, já te respondendo também a questão de sigilo, assim, a ANP investiga acidentes. Eu creio que na aviação civil é a mesma forma, mas não é a ANAC que investiga, né? Tem um órgão para isso, né? O CENIPA, se não me engano. A intenção é dar publicidade para evitar que ocorra, né? Segurança compartilhamento de informação é para isso. Então, nesse caso de Cidade de São Mateus, também apareceu uma coisa de pressão da questão de entrega operacional durante as entrevistas, a investigação e tudo mais. É difícil hoje, assim como estava falando na minha palestra sobre a auditabilidade da prática de gestão de fatores humanos, também na hora de investigar e reconhecer o incidente, pelo menos com a experiência que eu tenho agora, que eu posso falar, é que é difícil já prever possibilidades para aquele caso específico acidental de que houve um erro humano e tudo mais. Tudo bem, uma vez investigado e sabido, reconhecido que teve uma causa raiz de erro humano, aí você pode montar estatísticas de que 70% dos acidentes... Mas, assim, partir para a investigação de um acidente, supondo alguma coisa dessa, não sei se é talvez a melhor prática. Não sei. Marcos, ele te deu a deixa, ele falou de um acidente aéreo, agora você pode falar de Macondo à vontade, né? Então fala pra gente aí como é que a ANAC vê essa questão dos fatores humanos no acidente, como que vocês têm trabalhado isso? Não, acho que só comentando do comentário dos dois, né, na verdade, um primeiro... Tá funcionando, João? Tá, alô, estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Com o microfone ou sem? Acho que é diferente, né? Com? Ouvem bem aí atrás? Perfeito. Não, acho que tem dois fatores importantes, né? O primeiro é a questão do... Eu cheguei a tocar muito por alto na discussão da gente passar a estudar precursores, né? Não deixar para a gente avaliar os dados de resultados ruins e tentar sempre subir na cadeia e identificar mais proativamente aí possíveis problemas e não só problemas que acontecem. E tem essa tendência nova relativamente nova de passar, não quero estudar nem potenciais problemas, eu quero estudar quando a coisa funciona bem. Safety 1, Safety 2, lá do Rounago. E na aviação tem estudos bastante interessantes acontecendo aí, a própria NASA tem desenvolvido estudos, tem publicado algum resultado já em pesquisas nesse sentido. Então, se vocês tiverem interesse, até recomendo procurar. Tem um pesquisador nesse assunto que até... É uma analogia interessante, né, que fala assim, você quer aprender sobre o casamento, você vai estudar divórcio? Não, você vai estudar como um casamento funciona bem. Então, no caso de aviação, a gente quer fazer a aviação ser mais segura e vai estudar acidente. Não, vamos estudar aviação segura, talvez a gente aprenda mais. Mas é um foco, é diferente para quem estuda, né? Porque, primeiro, que a disponibilidade da informação de ocorrências, ela é muito pujante. A gente se sente responsável por uma coisa que aconteceu, de correr atrás e evitar que aquilo volte a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa correr atrás de novas formas, e eu acho que na aviação isso é mais importante ainda, porque a gente está deixando de ter... tem cada vez menos ocorrências, e as oportunidades de crescimento e de aprender, a gente vai ter que procurar outras fontes de dados, né?
Falando agora um pouco sobre o processo de investigação e de apuração de culpados, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma legislação que protege dados de investigação de uso para sanção em processo judicial. Isso foi muito mérito do sistema de aviação civil, do próprio CENIPA, de correr atrás junto ao Congresso para aprovarem a lei, mas o Brasil tem uma lei muito avançada nesse sentido. Assim, poucos países do mundo, se não me engano, ainda avançaram nesse sentido de dar proteção explícita na legislação contra uso de dados de investigação com fins de prevenção para sanção, para punição pelo judiciário, né? Então isso é um motivo. Vale para acidente aeronáutico. Perfeito, exato. Mas eu acho que já é um ganho grande, assim, porque existe uma tendência de uma pessoa que está envolvida diretamente na operação, que se envolveu numa ocorrência. O ideal para o sistema é que ela fale o máximo possível das situações e abra mesmo a operação e as coisas que levaram com que ela errasse eventualmente numa situação sem risco de punição. E se a gente não tem essa proteção concreta ali, a chance dela evitar de falar algum fator que talvez pudesse contribuir para evitar outro acidente relevante por medo de alguém falar que era negligência ou imperícia, ou sei lá, ou daqueles fatores que ligados a processos criminais, isso é muito... tem o potencial de reduzir, né, as informações que chegam para a investigação com fins de prevenção. Então, acho que isso é muito positivo também do sistema de aviação civil brasileiro. A gente precisa evoluir, eu acho que, do ponto de vista da agência, a gente tem alguns projetos a gente comentou aqui na apresentação de manhã da Azul, que pessoas dentro das organizações, às vezes, têm medo de ser punido por situações em que elas reportam, eventualmente em que elas tivessem envolvidas com erro, mas foi o que a gente falou aqui, erro não é se, né? Quando o pessoal fala assim, quantos % dos fatores dos acidentes tem envolvimento de fator humano? E o pessoal tem os números lá de 60%, 90%, alguns falam 80%. Para mim é 100%, porque ainda que o equipamento falhe ali, geralmente o equipamento falha por uma falha de projeto e alguém projetou. Então, tudo tem o dedo de alguém que pode ter um erro ou um problema ali. Então, se a gente vai por esse caminho de achar o erro, você vai achar alguém que errou em algum momento. E o melhor é que a gente tenha acesso a essa informação e consiga, de uma forma mais proativa, extrair essa informação com fins de evitar que aquilo aconteça de novo e não... Às vezes a gente sente que a sociedade tem essa ânsia pela punição, né? Tipo, o pessoal fica satisfeito quando aquele caso concreto foi identificado alguém pontual, um CPF, que vai ser responsabilizado e vai ser preso e tal. A sociedade tende um pouco a esperar com que isso aconteça. E é claro que isso precisa acontecer nos casos criminais, mas a sociedade não deveria ficar satisfeita de a gente conseguir achar um culpado e punir por uma situação em que eventualmente ele contribuiu para aquele acidente, mas que a sociedade, ao mesmo tempo, não aprenda nada com aquela ocorrência e que amanhã outra pessoa na mesma situação vai cometer o mesmo problema. Então, acho que esse balanço a gente evoluiu bastante, né, principalmente em termos da legislação aí de acidentes, mas a gente ainda precisa evoluir bastante para os outros dados mais proativos, né? Então, a agência criando mecanismos não só para não punir as pessoas, mas as próprias instituições. O que eu espero de uma empresa aérea ou de um operador aéreo é que ele eventualmente até identifique que ele tinha um descumprimento de regulamento, mas identificou e corrigiu por conta própria. Se ele me avisar disso, eu quero ficar feliz que ele resolveu, identificou, resolveu. O melhor para o sistema é que ele faça isso. Agora, se ele me notifica, não, mas a lei diz que eu preciso autuar. A gente está construindo soluções para construir formas não punitivas de lidar e incentivar esse tipo de comportamento também. É um pouco um balanço. Claro, Brits, pode contribuir. Eu queria dizer o seguinte, né?
e esse é a minha interferência ainda há pouco, é que e teve até um questionamento recente aí de que um juiz queria usar e teve um embate, não me lembro mais qual foi o caso. Mas eu me lembrei o seguinte, a gente não pode esquecer que nós estamos no Brasil. No Brasil, todas as populações elas têm a sua própria cultura, né? E me lembrei aqui de um site que é do Gert Hofstede. Talvez algum de vocês já ouviu falar, e que tem as 6 dimensões culturais das diferentes países, né? A IBM contratou, acho que nos anos 70, 80, o Hofstede, ele é um grupo de psicólogos para ver o seguinte, por que eles mandavam uma orientação, essa orientação era bem implantada em alguns países, nos outros não eram, as coisas não iam bem direito, né? Então, o Gert Hofstede, junto com outro grupo, desenvolveu 6 dimensões culturais. E eles avaliaram diferentes países de acordo com essas 6 dimensões culturais. Tem 2 delas que eu vou mencionar. Uma é a distância de poder. A distância de poder no Brasil é uma das mais altas que tem. Eu acho que é 69 numa escala de 100. Enquanto nos países nórdicos está na faixa de 12, 13, 14. Né? O que quer dizer distância de poder? Distância de poder é com a vontade eu me sinto de questionar o meu gerente. Né? E para a gente simplificar uma história longa aqui, nós temos um ditado que diz o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso mostra bem como é que é a nossa cultura, né? Enquanto na cultura do norueguês, eu soube um caso lá de que foi um brasileiro para lá, que era o CEO, e o presidente lá da Noruega, o presidente da filial da Noruega, disse assim, ele disse, vamos fazer uma reunião às 6h30 da tarde. Disse, não vai ser possível. Por quê? Porque o nosso expediente termina às 5. Dá para a gente imaginar nas nossas organizações alguém questionar o CEO, o gerente geral, o diretor, sei eu que lá, dizer, não, vamos fazer 6h30 porque o meu expediente termina às 5. No Brasil nem pensar, né? Então isso é um modelo, né? A outra é a aversão à incerteza. Nós, como população, temos uma tremenda aversão à incerteza. E lá eles comparam essas diferentes dimensões, você pode comparar 4 países ao mesmo tempo. Tem um site, é só entrar lá E isso alia a um outro traço cultural que foi estudado pela equipe da FGV, a professora Carmen Migueles e o Zanini, que diz respeito à confiança. Nós somos um dos povos mais desconfiados do planeta. O brasileiro é o que mais desconfia do seu cônjuge. Então, põe isso aqui, distância de poder, aversão à incerteza. Eu desconfio de tudo e mais um pouco. Nós desconfiamos mesmo, basta ver, você escuta uma notícia e diz assim, aí tem trampo, né? Todos nós já temos a nossa teoria. E às vezes está certa a teoria, né? O que é pior. Então eu diria o seguinte, daí você vem com, não, nós queremos aprender, apurar para aprender, não para punir. Pô, me engana que eu gosto, né? Era só um comentário adicional. Obrigado, Glitz. Então eu gostaria de voltar para o Marcos, para a questão dos fatores humanos ainda. Desculpa, João. É porque eu sou terrível com nomes, tá? Eu inverti aqui, desculpa. João, com a visão da ANAC, como é que tem evoluído as empresas do setor? Como é que a ANAC tem percebido a evolução nessa questão de desenvolvimento, dos fatores humanos, cultura da culpa, nas empresas do setor, sem citar nenhuma, né? Só a visão geral. Eu estou envolvido com o processo. Estou na agência tem quase 10 anos e já envolvido dentro desse ambiente de SGSO. Peguei no início da implementação do SGSO com as empresas, então já tive pouco contato com o ambiente antes dessa nossa nova lógica, né? Já não tão nova agora, mas 10 anos. Os primeiros regulamentos saíram em 2009, ali em torno de 2009, exigindo a implementação de SGSO, um pouco mais tarde que o pessoal da ANP. Mas eu sinto mesmo dentro desse período uma evolução grande em todos esses aspectos. Assim, eu acho que isso é natural. Um primeiro momento em que a gente recebe um requisito, no caso, era uma necessidade de implementar um novo sistema, e o sistema ainda está um pouco medindo como é que aquilo funciona, qual que é a necessidade, para que é aquilo. A tendência tende a ser muito com foco em compliance, né? Não, vou implementar, eu tenho esse processo, se você me pedir, eu vou te mostrar que eu tenho os registros das atas de reunião, mas a efetividade ainda é um pouco difícil, o pessoal ainda tem um pouco de medo de expor e colocar no papel os problemas. Putz, se eu colocar no papel, eu vou ter que resolver depois. Tá falando, mas é para isso que eu sei, que a gente quer que o sistema rode. Então, às vezes você ia em auditoria em empresa, você ia num período de 1 ano, me passa os
as análises de perigo, aí os riscos que vocês identificaram. Não, a gente não identificou nenhum. Na expectativa de que aquilo fosse refletir bem para a empresa, mas na verdade para a gente a expectativa aquilo era um resultado pior, né? A gente queria que na verdade o sistema estivesse rodando, mas a gente viu uma evolução muito grande nesse sentido. As empresas maiores, acho que todas estão muito maduras hoje, as empresas um pouco menores de serviços aéreos e algumas empresas menores de táxi aéreo ainda tem alguma dificuldade de implementar, mas todos estão evoluindo. Algumas evoluem no sentido mais rápido e veem o benefício desse sistema e passam a se interessar em fazer com que aquilo rode de forma mais eficaz, e outras um pouco mais lenta, mas eu acho que a evolução como um todo, a gente sente no sistema como um todo o impacto positivo. Um dos segmentos que a gente tem que é uma atividade de risco, né, para os envolvidos ali diretamente, que é o setor de aviação agrícola, operação muito baixa altura, com curvas de incidência rápida, tem uma pressão durante a época da safra para operar bastante, existe uma taxa de acidentes alta, e existiu uma certa... houve uma discussão à época de se fazia sentido exigir a implementação de SGSO do segmento ou não, justamente por causa da maturidade dos processos e uma certa ressalva de que isso traria benefício. E os nossos inspetores hoje, quando avaliam essas empresas, elas sentem que aquelas que têm o SGSO implementado estão muito à frente daquelas que têm dificuldade na implementação do sistema. Então hoje a gente vê os resultados disso mesmo nas instituições que são mais menores, com menos empregados. Eles sentem que as empresas em que tem o envolvimento e a implementação do SGSO, elas estão muito à frente em termos de cultura. E aquelas que veem o benefício, com certeza, em alguns casos, não tem nem dificuldades com outros aspectos de compliance mesmo, porque já entra na rotina da empresa essa garantia de cumprimento, enfim. Mas não sei se ficou muito claro, mas acho que é uma visão que eu sinto muito positiva da implementação para o sistema como um todo, não só das empresas maduras, que talvez até fizessem sem o envolvimento tanto da autoridade, mas do sistema como um todo. Tiago, por favor, com a mesma visão, né? Como é que tem evoluído as empresas do setor de petróleo? Primeiro, agradecer a pergunta e a resposta do João, que fiquei interessadíssimo em conhecer melhor a situação porque está passando uma fase interessante, principalmente com os campos de produção terrestres, que não são tão complexos quanto as plataformas de produção marítimas, e os riscos envolvidos, às vezes, na produção são bem menores. A gente se pergunta o quanto a gente deve exigir ou não de implementação de um SGSO. Mas, de fato, também a gente se lida com bastante, no ambiente offshore, né, empresas que atuam no mundo inteiro, então com um sistema de gestão, vamos dizer assim, consolidado, digamos assim. O que a gente nota, na verdade, é uma certa dificuldade, às vezes, dos operadores trabalharem corporativamente. Estava até falando num coffee break com uma colega aqui sobre isso. Então a empresa é tão grande que fica difícil, vamos dizer assim, ter uma diretriz corporativa que seja de fato seguida na operacionalização na implementação de um sistema de gestão. Então, na mesma empresa, diferentes locais atuando de formas diferentes. E isso aí tô falando de qualquer empresa. Às vezes vem empresas do exterior trabalhar aqui, você nota que a corporação, a sede dele que está lá no exterior, tem diretrizes, e aqui ele implementa de um jeito diferente do que ele faz lá no país de origem dele. Então a gente tem essas questões corporativas que precisam melhorar, mas sem dúvida nenhuma, e aí não dá para, você falou assim, não precisa citar nome, mas não dá para não citar a Petrobras, porque como eu disse aqui, mais de 90% das instalações Petrobras, agora que o cenário começa a mudar, né? Mas a gente viu a evolução, né? Assim, o próprio pessoal da Dupont disse como ajudou a Petrobras a implementar lá os elementos e as diretrizes de segurança lá atrás e tal. Então, assim,
é algo que se nota a evolução, mas nesse ambiente regulatório de se colocar o que se deve fazer e não como fazer, de novo, além demanda um esforço muito grande da agência em estar presente, supervisionando de perto, olhando o tempo todo e avaliando os operadores. Isso às vezes cria, de fato, um clima que alguns pontos específicos você essa questão da confiança também, né, tem que existir entre o regulador e o regulado, para não a gente entrar por exemplo, durante esses 10 anos que a gente tem de auditorias de SGSO, muitos anos a gente escutou, hoje bem menos, e eu pontuo isso como uma melhoria. Então, a gente escutou diversas vezes assim, a ANP quer papel. A ANP quer ver papel. E nunca foi isso, desde o dia 1, nunca foi isso. Assim, isso tem a ver com a cultura de segurança. Num sistema a gente está falando de segurança operacional, às vezes as pessoas vamos de segurança operacional, esquecem do G, né? Que é gestão. Então, assim, aí você vai lá nos conceitos de gestão, né? Só dá para dizer se está melhorando se você está medindo, né? Que o que você não mede, você não consegue, de fato, ter um diagnóstico. Então, assim, exige um nível de registros, né, do operador em diversas dimensões ali do sistema de gestão de segurança operacional. Para dizer se está melhorando ou não, para diagnosticar a situação do momento da atividade. Então, assim, essa cultura de que o órgão regulador está ali também não para ajudar, mas nesse diagnóstico e apontar coisas de melhoria, eu acho que isso eu aponto com uma melhoria muito grande nesses 10 anos. Né? Hoje a gente ouve muito menos esse tipo de comentário. Então, essa relação de confiança e essa cultura de segurança sendo desenvolvida, a modo que as pessoas vão entendendo o que o regulador espera, que os riscos sejam controlados, eu acho que acho que talvez seja a melhor melhoria que a gente tenha ganho nos últimos tempos no Brasil. Porque os sistemas de gestão das grandes empresas, em geral, eles já existem e são consolidados há bastante tempo. Obrigado, Thiago. Glitz, dê uma visão mundial para a gente, como que você... Pô, quem me dera dar uma visão mundial. CPS, você vê o mundo inteiro. Como é que você está percebendo em tanto o Brasil... O que eu percebo é o seguinte, né? Essa questão de fatores... Não tem mais nenhum evento que não tenha a seção de fatores humanos. Começa por aí, né? Se você vai fazer um evento de algum assunto relacionado à segurança, seja ocupacional, seja segurança de processo, tem sempre uma seção de fatores humanos, tem uma discussão de fatores humanos. O que eu vejo muito é de que a gente precisa cada vez mais, como eu mencionei antes, é trazer gente que pensa diferente do que nós estamos acostumados, né? Psicólogo, sociólogo, antropólogo, na minha experiência, tem sido muito interessante em trazer esse outro olhar, que é um olhar complementar àquilo que a gente tinha de tão certo, né? E a gente esquece de algumas coisas assim muito, muito simples, né? Por exemplo, essa semana ainda escutei de uma pessoa que trabalha numa fiscalizada por vocês. Não, porque a ANP não sei o que lá, né? Eu disse assim, escuta, mas a ANP... que é? Não, porque eles exigem isso aqui. Não, peraí um pouquinho, ó. Exige alguma coisa diferente do que você escreveu? Não. Mas o quê? Você escreveu, a ANP disse o seguinte, né? Você tem que fazer assim. Quer dizer, desculpe, você tem que gerir o seu risco. Você vai dizer, ó, meu perigo é esse, meu risco é esse, eu vou gerir desse jeito. Ela vem olhar para ver se você está fazendo o que você disse que você está fazendo. Se você não está fazendo o que você disse que está fazendo, o órgão regulador, é claro, tem mais que dar uma porrada em você. É você que está com tudo isso, né? Então, essa visão, que efetivamente ainda, eu diria que ainda predomina em alguns casos, ela ainda tem essa, vamos dizer assim, tem essa visão. Agora... E a gente volta de novo a essa questão, fator humano, né? Bem, por que você escreveu nesse detalhe? Você vai conseguir fazer? E isso é um pecado, talvez um erro nosso, quando a gente escreve procedimentos, quando a gente escreve as coisas. Eu ajudei a escrever procedimento na minha vida profissional daquele que se imprimir para de pé sozinho, né? Fora eu, acho que ninguém mais sabia o que tinha ali dentro, né? Talvez sabia um pedacinho. Como é que a gente vai querer que as pessoas entendam isso? Como é que eu preciso transformar aquele que para de pé
em algo que seja palatável para o operador, que ele consiga entender e que ele vai lá atrás buscar informação adicional se ele precisar de informação adicional. Então, quem tem que facilitar as coisas para o ser humano são todos os seres humanos, e a gente tem que ficar de olho no que é que está acontecendo, qual é a dificuldade que eu estou criando para a pessoa, né? E aí vem a questão da escutativa, né? Como é difícil, escutativa, né? Basta ver como é que são, às vezes, as conversas em casa, né? Ou com namorada, com namorado, seja o que for, né? Como é difícil a gente parar, escutar e, às vezes, até dizer o seguinte, ó, eu entendi isso, entendi correto ou não, né? Então, essa questão da escutativa, de novo, está muito ligada a como é que a gente vai caminhar nessas outras questões. E lembrando o seguinte, ó, todos nós somos, quem vem da indústria de óleo e gás é fã da indústria aeronáutica, né? Até porque a indústria aeronáutica se deu conta lá atrásmente, e a turma de balística também, né? Que era para acertar o inimigo, daí vieram todas essas técnicas de análise de risco. Mas um acidente com uma empresa, basta ver esse avião aí que está sendo discutido, o 737 MAX, né? 737, ele afetou o negócio de todo mundo. Ele afetou o negócio da aviação. Quem tem aquele modelo de avião está no chão. Acho eu que a grande maioria ainda está no chão. Nós estamos evoluindo. Um acidente nuclear impacta a indústria nuclear. Nós estamos evoluindo para que um acidente nas nossas operações vai impactar o nosso negócio. Tanto faz qual é ele. Se é óleo e gás, se ele é mineração, se ele é siderurgia, se ele é biocombustíveis. Porque a sociedade está cada vez mais se tornando mais restritivo, eu não quero mais esse tipo de ocorrência, né? E ele acaba afetando, vamos dizer assim, o negócio como um todo. Eu tive contato recentemente com o pessoal dos Estados Unidos e também da Alemanha, da Europa, da Alemanha especificamente, e o pessoal dizendo, o acidente de Brumadinho impactou a gente aqui. Nós estamos sendo cada vez, o nosso órgão regulador está mais restritivo. Mas por quê? Porque também acendeu a luz, vem cá, como é que estão... Não tem quem não tenha a barragem que não saiu olhando a barragem, até Petrobras que saiu olhando as suas barragens, né? Então, eu acho que é o seguinte, nós temos que ter em mente essa questão da influência do fator humano, nós precisamos realmente trabalhar com esses conceitos essas questões também as dimensões culturais, levar isso em conta e ver como é que nós conseguimos contornar de modo que na organização nós tenhamos um clima de confiança e um clima onde as coisas aconteçam, porque concordo contigo, se eu for dizer uma coisa, eu vou levar uma porrada depois da manhã, eu não vou dizer não, é o exemplo que foi dado de manhã pelo Maranhão aqui, no caso do acidente lá da pessoa que estava montando um motor, né? Bem, gente, agora a última rodada, nós vamos ter mais ou menos 4 minutos para cada um, e o tema aqui está associado à cultura de segurança, né, e a influência na tomada de decisão. Eu estou até lendo um livro bastante interessante, chama Decisões Desastrosas, do Anthony Hopkins, né, quem tiver interesse, fala do acidente de Macondo e como que a organização influencia nas decisões. Então eu queria ouvir um pouquinho da ANAC, da ANP, e depois para o Glitz fechar, 4 minutinhos sobre organização, a questão da influência da organização no processo decisório, e aí já pode encerrar, agradecendo aí. Não, a questão da cultura é essencial, né? Eu comentei, às vezes as empresas maiores têm já os seus mecanismos para desenvolver uma cultura positiva aí de segurança operacional e trabalham em relação a isso. Em vários casos medem níveis de cultura e trabalham para melhorar. A gente ainda tem uma dificuldade grande na agência de atuar em cima da aviação geral, né? Então, a aviação menor, e como é que você atinge instituições pequenas ou mesmo proprietários, e às vezes ele não é uma empresa, ele só é um piloto, é dono do próprio avião, voa para interesse próprio mesmo, levar a família para passear e tal. Como é que você atinge essas pessoas que não estão dentro de uma instituição que incentiva isso? Então é uma dificuldade grande que a agência tem, e mudar a cultura em instituições estruturadas é difícil já, né? Como é que a gente atua nesse segmento? O pessoal fala assim, não, é impossível, não tem como, não dá para fazer. Porque é um monte de gente espalhado por aí e o pessoal não quer cumprir. Mas, ao mesmo tempo, a gente volta e pensa assim, putz, não, vamos pensar aqui. Eu comentei hoje cedo quantos pilotos tem no Brasil. Eu não me lembro agora de cabeça, mas era coisa de 20, 30 mil. Pegar mais comissários, mais mesmo tanto, um pouco menos, um pouco mais. Você pega todo mundo que trabalha na aviação, cabe num estádio de futebol. Se eu conseguisse pegar todo mundo, sentar dentro do estádio de futebol e começar a falar com todo mundo,
eu consigo atingir o pessoal. É que a gente não consegue na prática, mas também dá a dimensão de que não é tão impossível assim. E nesses eventos, né, esse tipo de palestra, a gente faz uma série de eventos anuais lá para falar com o pessoal da aviação geral, para levar um pouco de cultura de segurança. A gente passa essa mensagem também, né? Na sala geralmente tem em torno de 40, 100 pessoas, e a gente faz em torno de umas 6 a 7 por ano. Então só isso a gente já atinge uma parcela não muito significativa, mas com chance de serem multiplicadores. E pensando nessas ações que a gente faz, a ideia é mesmo chegar nas 20 mil ou no estádio lá de pessoas em pouco tempo. É claro que tem aquelas pessoas que você não consegue atingir, mas aí você tem as outras ações que as agências regulatórias ainda têm aí de atuar, e quando você entende que a pessoa não está querendo, né, por meios próprios, evoluir no sentido do cumprimento e do ganho da segurança, e de forma deliberada descumpre o regulamento, a gente tem as outras ferramentas para tratar com isso, com esse tipo de ação. Mas o interesse nosso é pegar aquelas pessoas que estão ali no meio, que podem ser influenciados para o bem ou podem ser influenciados para o mal, e tentar de uma forma com que eles sejam influenciados para melhoria de uma cultura positiva naquela operação deles, ainda que um pouco mais simples, para eles melhorarem ainda mais aí os desempenhos da aviação civil brasileira. Outra ação que a gente tem tomado é tentar atingir as instituições de instrução. Então, pilotos que vão voar na linha aérea, todos começam por uma escola. Então, a gente tem tentado desenvolver mecanismos para atuar em cima das escolas de aviação, para que esses pilotos saiam de lá já com uma cultura positiva, que eles vão levar eventualmente uma empresa que ele chegue para operar depois, que talvez não tenha o mesmo nível de cultura que ele aprendeu numa instituição de ensino, ele consegue contribuir para a melhoria daquela instituição também. Então é uma forma de fazer com que o sistema todo trabalhe para garantir uma melhoria dessa cultura como um todo, né? E não depender só de uma ação de cima para baixo. Então são algumas coisas que a gente tem trabalhado. Não é um trabalho simples, mas aquela posição inicial de que é impossível, eu discordo dela, que eu acho que aos poucos a gente consegue ir construindo e elevando esse patamar aí da nossa operação. Então, mais ou menos nesse sentido. Queria aproveitar para agradecer aí. Infelizmente tive um contratempo e tive que sair durante a tarde, então perdi algumas apresentações, mas eu vou pedir o acesso ao material gravado aí para eu poder aprender também com os colegas. Obrigado aí pelo convite, pessoal da UBQ, Alexandrino, Valéria, e fico à disposição aí para outras oportunidades, eu ou o pessoal lá mais direto ligado aos assuntos de fatores humanos, para eventualmente participar dos eventos de vocês. Parabéns aí pela iniciativa. Tiago, por favor. Visão aí da cultura do setor de petróleo? Bom, achei interessante o João tocar na questão da formação, né, como uma ação estratégica de trazer isso à tona desde cedo. Essa é uma questão... Estava pensando no que responder, não tinha passado na minha cabeça isso, então eu faço questão de comentar, porque hoje na formação, por exemplo, de um engenheiro de petróleo, ou de qualquer engenharia, não se fala em gestão de segurança operacional como uma cadeira, né? É muito tímido isso na universidade, e você tem que trabalhar isso já dentro, na indústria, né? Já trabalhando. Então fica mais difícil também conquistar essa pessoa, de entender que aquele é um assunto que ele merece tanta seriedade quanto a eficiência operacional. Então, eu entendo que a formação ela é a base de tudo mesmo. Então, trazer isso já desde o início vai ser um fator, tenho certeza, na aviação, um fator contribuinte muito bom para a melhoria da cultura de segurança. Em termos de... Eu gosto quando o Glitz, nas apresentações dele que eu assisto, ele fala dessa questão da comunicação, né, e de dar o exemplo e de que mensagem que você está levando, né. Eu gosto bastante disso porque vivenciei casos, vou trazer 3 aqui, específicos, assim, porque eu acho que, antes de trazer os casos, eu acho assim, todo mundo tem umas coisas que eu não gosto muito desse negócio essas palavras-chave de business, não sei o que, essas coisas não, mas tem uma coisa que é legal que falam que é assim, em segurança, todo mundo é líder daquilo que faz, entendeu? Todo mundo tem que se preocupar com o seu próprio corpo, com a sua vida.
Então, se você dá o exemplo disso, todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Tá todo mundo salvando vida, tá todo mundo num ambiente legal de se trabalhar. Então, assim, eu acredito muito nisso, de que todo mundo é líder mesmo, acredito no atravessar. Eu sou zoado no trabalho por esperar o sinal fechar, por trabalhar na faixa e tal, por chegar depois no restaurante. Então, eu acredito, de fato acredito, e ao ser zoado, eu espero que um dia eu deixe de ser por ele estar fazendo a mesma coisa. Assim, não quero ser exemplo de nada, não. Estou falando de mim, de umas características de que eu faço isso de caso pensado, como o japonês fez por causa das crianças. Eu acho que passa por aí. E então, indo aos casos, né? Então, por exemplo, lá em Cidade de São Mateus foi um caso emblemático na nossa indústria de offshore, né? Nos 5 anos anteriores, né, seguidos antes da explosão, houve 5 trocas de gerente de operação. Parecia um time de futebol, né? Então, assim, lá atrás, no projeto, tinha um critério de operação de, olha, se você só pode armazenar esse tipo de óleo, que chama condensado, nesse tanque, se você armazenar esse outro tipo de óleo misturado aí junto. Isso se perdeu. Esse critério se perdeu. Então, o que estava sendo armazenado naquele tanque era condensado puro. Que lá no projeto e nos critérios de operação estava lá, desenhado lá. Mas as pessoas que estavam ali não sabiam. Não sabiam. Alguém decidiu por trocar N vezes o gerente de operações. Pode ser aí a gente não conseguiu concluir se era questão do ambiente de trabalho, oportunidades melhores, mas assim, uma troca de 5 vezes numa posição que, em geral, pelo menos financeiramente, paga-se muito bem, é interessante de ver. Não é comum ver uma troca sucessiva de gerente de operações. Né? Então, assim, alguém não tomou uma decisão, alguém tomou sucessivas decisões que contribuiu como um fator contribuinte nessa questão. Um outro, nesse mesmo navio, o sistema é um sistema naval que falhou, né? Onde explodiu. E estava sem supervisor. Estava sem supervisor porque o supervisor daquela instalação havia sido promovido para ser um cargo maior numa outra instalação da mesma empresa. E a empresa decidiu, então, tirar esse cara, botar lá e não botar ninguém no lugar aqui. Então, as pessoas que eram subordinadas a essa função lá estavam atuando como, mas sem as competências para atuar como. Não tinham o entendimento do sistema para atuar aquilo. Então, alguém tomou essa decisão de levar o único cara que existia para aquela outra posição. Então, assim, eu falei num outro evento que eu estava com o Glício, acho que todas as empresas hoje em dia, né, botam lá no seu site, na sua política, que a segurança é um valor. Aí eu acho que a gente tem que refletir sobre o que é valor também. Assim, para mim, por exemplo, quando as pessoas falam família é um valor, é porque em várias vezes as decisões de suas vidas tomam elas pensando na família. Aí, assim, se a segurança é o valor, quantas vezes ao dia, ao tomar decisões, você está pensando em segurança? Não quero que ninguém me responda isso, mas eu acredito assim, que quem respondeu mentalmente aí, que toda hora, então, é um valor mesmo. As decisões operacionais tem que ser às vezes coisas que você não pensa. Um outro caso que não foi em Cidade de São Mateus, foi mais recente, a gente viu, por exemplo, uma instalação que estava com uma integridade muito mal gerenciada, os indicadores todos mostravam isso, muitos planos de manutenção não cumpridos, inspeção não cumprida, integridade baixa. E aí eles tinham uma meta lá, uma meta para aquele indicador, né, a taxa de voltar ao normal. E aí uma medida que foi tomada a meta, eles tinham, sei lá, no máximo 5 ordens de manutenção fora do prazo, no máximo 5. Aí estava em 50, sei lá. E aí a decisão foi assim, olha, a decisão é que agora pode 10. Mas quem ajuda essa decisão? Sabe? E aí, conversando com quem tomou a decisão do nível gerencial, foi assim, não, mas
Nós estamos em 5, 5 é impossível de chegar. A gente queria uma meta plausível para depois ir diminuindo e tal. Então, assim, na cabeça da pessoa estava fazendo sentido, mas não pensou na comunicação e que tipo de mensagem estava passando para as pessoas. Sabe? A mensagem que as pessoas da operação estavam recebendo lá, de acordo com as nossas entrevistas, era relaxamos. Então, assim, a cultura não é só o exemplo de quem está a bordo, de quem está pensando na execução das tarefas, mas também é muito importante que as decisões da alta gestão sejam pensadas em como isso pode se refletir para quem está executando as tarefas de risco. Litos, por favor. Fala um pouco aí da visão do CCPS. Eu vou falar a minha, viu, do CCPS, eu não sei qual é esse troço. Tem até um livro. Tem um disclaimer aí, né? Mas eu diria o seguinte, né? Eu mencionei isso, né? Nós somos influenciadores e nós somos líderes, né? Então, o papel do líder é trabalhar a cultura. Não tem como, nós estamos sendo olhados. A gente é valorizado e a gente vai ser, vamos dizer o seguinte, vai ser seguido naquilo que nós estamos, de certa maneira, cobrando das pessoas com as quais a gente trabalha. Então é a gente que dá a batida do bumbo. É a gente que diz, isso aqui é certo, isso é errado. No momento que eu faço de conta, que eu fecho um olho aqui, faço de conta que não vi alguma coisa errada, eu tô passando uma mensagem muito clara de que aquele desvio é possível. E se a gente fala em questão de cultura, tem um outro estudo interessante lá da FGV que mostra o seguinte, de que a influência na cultura da nação vem das organizações, ela é meso. E o que é meso? Não é nem de baixo, não vem da população, não vem do governo, ou vamos dizer assim, do Estado em si, mas vem das organizações. E um exemplo que a Carmen Miguel cita é o seguinte, uma época ela estava trabalhando lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e ela estava na prefeitura e precisou pegar um táxi para ir até a refinaria. Daí ela foi lá, pegou um táxi e disse assim, eu não estou vendo o cinto de segurança, né? Daí o taxista disse assim, não, os que atendem a Petrobras são os do lado de lá da praça, né? Ou seja, existia uma influência no local, isso já fazem muitos anos, né? Hoje, possivelmente, não sei se você consegue andar, se quiser pode talvez até andar sem cinto, né? Mas isso mostra como a influência da organização é que vai migrando para a população. E somos nós que fazemos isso, né? Uma outra questão que eu diria é essa questão do papel do influenciador que a gente tem, né? E todo mundo já falou, mas realmente eu infelizmente na minha vida profissional vivi isso, né? Se a gente acha que segurança é caro, segurança de processo é caro, experimentem um acidente de processo. Aí você vai ver o que é caro, né? Basta vocês entrarem e verem qual é que é o custo aqui de Brumadinho, o custo previsto. A minha avaliação que vai multiplicar por uns 3 ou 4 aqueles valores que já são gigantescos. Basta ver o seguinte, o caso que foi mencionado de Macondo, de manhã pelo Alexandrino, o custo reconhecido pela BP foi 64 bilhões de dólares, isso é 3% do PIB brasileiro, e tem um outro estudo que saiu recente que vai em 145 bilhões de dólares. Ou seja, são valores extremamente impactantes em qualquer organização, né? Então, o que eu acho é o seguinte, é mais ou menos aquela figura, né? Água mole em pedra dura, e esse é o nosso papel. Nós temos que fazer como a água, contornar, achar um jeito de infiltrar, e água mole em pedra dura. É o que vai ter que ser feito. Não tem volta nessa questão da gente reconhecer que os fatores humanos devem ser tratados de uma forma diferente do que a gente vinha tratando até então, né? Convido o Alexandrino para compor a mesa para a gente encerrar, que o nosso tempo já está se exiguindo. Agradeço imensamente o convite, foi um prazer estar aqui. E eu acho que 2 ganhos importantes, né, que a gente leva. Primeiro, acho que o aprendizado que todo esse seminário nos trouxe e a proximidade que a ANAC e a ANP, se já demonstraram, vão ter, né? Acho que vai ter um ganho geral para o país aí na melhoria desse grande processo. Torço para que vocês agora andem os 200 metros, né, e tragam evolução aí na cultura de segurança, tanto da aviação, quanto do petróleo, quanto das demais indústrias. Carlos, Alexandrino, passo para você a palavra para encerrar. Muito obrigado, Feliz Natal a todos. Pessoal, praticamente a gente quase foi disciplinado, né, porque 17h03, né, e a gente sabe que essa questão de segurança depende muito da disciplina operacional, né. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer o João Souza, né, o Tiago,
o grande companheiro Glitz, que eu me espelho muito na trajetória dele, né? E tenho acompanhado recentemente a colaboração dele, eu diria até para o Brasil, como representante aqui do CCPS, né? Então, agradeço muito, porque todos vocês vieram aqui colaborar conosco, com o grupo, com a UBQ e com todas as pessoas presentes, né? E minimizando, inclusive, custos, né? Que é uma coisa muito importante, principalmente para o UBQ, que é uma entidade que não tem fins lucrativos, mas tem que ter sustentabilidade o evento, né? Então, agradeço muito, realmente, essa disponibilizar todo esse tempo, mais de um dia, com certeza, porque não foi só o deslocamento, né? Só de preparar essa palestra para a gente. Eu diria que, espero, né, a minha expectativa é que todos vocês tenham aproveitado o evento, né, estejam saindo daqui melhores que entraram, do ponto de vista de conhecimento e sensibilização para a importância do assunto de segurança de processo, fatores humanos, que foi um tema bastante direcionado no debate aqui, porque eu, particularmente, acredito muito que a gente só vai mudar os patamares nossos de desempenho em segurança de processo, segurança de natureza laboral, se efetivamente a gente trabalhar na gestão dos fatores humanos. Algumas empresas, como a Dupont, e outras mais aí, que são reconhecidas em termos de desempenho de SMS, já descobriram isso. Inclusive, já transformaram isso como um produto, né? Hoje vocês viram aí alguma deixa sobre esse assunto, né? Também gostaria de agradecer imensamente os meus colegas do grupo de estudo, que se dedicaram para organizar, né, as palestras, o cerimonial, né? Tem gente que trabalhou aí altas horas da noite, né? Então, agradeço muito, não dá para nominar todos aqui, né? Já fizemos isso no início das atividades. Bem, outra coisa também que eu queria ressaltar, e vale não só para o nosso grupo de estudo, mas para todos vocês, né? Minha avó sempre falava uma coisa, né? Meu filho, meu neto, né? Primeiro obrigação, depois a devoção. Talvez vocês já tenham ouvido isso aí no passado. O que ela queria dizer? Antes de ir para a igreja, fazer aquelas coisas que você gosta, né? Primeiro você tem que trabalhar, né? E essa comparação que eu faço, né, é muito, principalmente com relação aos membros do grupo de estudo, né? Vi para as reuniões, hoje nem temos mais reuniões presenciais, é uma frequência bem menor, né? Participar, receber informação, isso é muito bom. Isso, para mim, é devoção. O mais importante é que vocês voltem para a empresa e transformem isso, né, de alguma forma. Essa informação, essa sensibilização que vocês estão tendo ao trabalhar no grupo e, com certeza, colaborar. Então, espero que também todos vocês, ao voltar para a empresa, né, transformem essas informações em ação, né? Não adianta nada a gente ter vindo aqui nesse evento, adquirir essas informações, até se sensibilizar por algumas coisas que foram ditas aqui e voltar e continuar da mesma forma, né? Vocês viram a importância da questão de segurança de processo, segurança operacional para o nosso Estado, né? Uns slides e imagens que eu coloquei ali, eu queria tocar o coração de todos vocês. Então, muito obrigado a todos.